Bom, pessoal, saudações a todos. Vamos iniciar aqui uma resolução de problemas em termodinâmica, aula do professor Wagner, Cefet RJ. Vamos lá, galera, uma aulinha para vocês de resolução de problemas, para você se divertir ao longo dessa semana. Olha lá, o primeiro probleminha que eu vou começar aqui, olha, da Mackenzie de São Paulo. Uma amostra de um gás ideal monoatômico sofre uma transformação isobárica sob pressão de 60 newtons por metro quadrado, como ilustra o diagrama. Olha o gráfico aí do lado para vocês, olha. Admita que na transformação o gás recebe uma quantidade de calor igual a 300 joules. Cuidado com esse diagrama, porque nós estamos acostumados ao diagrama PV. Esse diagrama aqui é um diagrama VT, volume por temperatura. Então cuidado, hein? Qual a variação da energia interna do gás? Então veja bem, a pergunta dele é qual a variação da energia interna. Lembrando da teoria, a energia interna é o ΔU. Então eu vou resolver o problema de duas maneiras. Vou fazer da primeira maneira usando a primeira lei da termodinâmica, porque lá eu tenho o ΔU. Lembrando da teoria da primeira lei da termodinâmica, que uma quantidade de calor acrescentada a um sistema pode se converter em trabalho realizado por esse sistema ou um aumento da sua energia interna. Se eu retiro energia térmica em forma de calor desse sistema, eu posso ter um trabalho realizado sobre o sistema ou uma diminuição da sua energia interna. Seguindo aqui, olha, eu posso calcular o trabalho, já que o calor eu já tenho. Ele diz que o gás recebeu, eu já sei até que essa quantidade de calor é positiva. Então eu vou calcular o trabalho. O aluno se sente tentado a ir para o gráfico e calcular a área, porque ele vê uma linha aqui ascendente. Mas esse gráfico não é assim. Aliás, esse aqui é, mas o diagrama PV não. O diagrama PV ele tem uma pressão constante, isobárica. Para isso eu posso jogar direto na fórmula do trabalho. O trabalho é P ΔV. Mas isso aqui seria a área no diagrama PV, não nesse diagrama aqui. Então para jogar isso eu tenho que identificar primeiro a variação do volume, já que a pressão é constante, e isso eu tiro do gráfico. Notem que no eixo Y eu tenho o volume inicial, 1 metro cúbico, e o volume final, 3 metros cúbicos. Vou jogar na expressão ali, olha, retirados os valores do gráfico, eu tenho a pressão que vem do enunciado, 60 newtons por metro quadrado, já está em unidade do sistema internacional, também conhecida como Pascal, e o ΔV que eu tirei do gráfico, que também já está na unidade correta, metro cúbico. Estando tudo nas unidades do sistema internacional, basta multiplicar 60 por 2 e eu tenho 120 joules. Não resolvi o problema ainda, falta jogar na primeira lei, tendo cuidado com os sinais. O sinal do trabalho é positivo, o gás sofreu uma expansão, seu volume aumenta, logo ele realiza trabalho positivo. Se o gás recebe calor, o calor é positivo. Jogando os valores na expressão, eu tenho um cálculo do ΔU direto, 300 menos 120, também conhecido como 180 joules. Como eu falei, existe uma outra maneira de fazer. Aqui você fechou o problema, acabou, terminou, bola para frente, vamos para o próximo. Mas eu vou fazer de uma outra forma para você ter mais uma forma de resolver os problemas. Lembra que o gás é ideal monoatômico, isso está tirado lá do enunciado, daí isso é importante para eu fazer dessa forma como eu vou fazer aqui. Eu vou lembrar lá da teoria que uma variação de energia interna é a energia interna do estado final, que aqui é o estado Q, menos a energia interna do estado inicial, que aqui é o estado P. Lá da teoria eu sei que para o gás ideal monoatômico a energia interna é 3 meios de nRT. Então eu poderia jogar aqui 3 meios de nRTQ, 3 meios de nRTP e calcular se eu tivesse o número de mols, mas eu não tenho o número de mols. Eu posso pegar essa expressão aqui, substituí-la na equação de Clapeyron e ter uma nova expressão para o U, 3 meios de PV. Agora sim, agora eu posso. Por quê? Eu transformaria essa expressão numa variação de 3 meios de PQ, VQ, menos 3 meios de PP, VP, estado final menos estado inicial. Lembrando que para esse problema a pressão é a mesma, a pressão do ponto final é igual à pressão do ponto inicial,
E eu vou chamar isso tudo de P. E substituindo a expressão, colocando o P em evidência. Olha lá. 3 meios de P vezes a variação do volume. 3 meios de 60 vezes 3 menos 1. Resolvendo essa continha, olha só, que legal. ΔU é igual a 180 joules, que bateu com o resultado da primeira forma. Vejam que todos os caminhos levam a Roma, né? Eu posso fazer usando a primeira lei da termodinâmica, que é um processo mais fácil, mais rápido, tá? Ou posso fazer usando a expressão da energia interna, que não é um processo que eu gosto muito de fazer, porque eu só posso fazer isso para um gás ideal monoatômico usando essa expressão. Se o gás não for ideal monoatômico, aí a expressão muda de figura, eu não poderia fazer dessa maneira. Vamos fazer mais um probleminha agora, questãozinha da Unicamp. Olha que legal. Um mol de gás ideal sofre a transformação A, B, C, indicada no diagrama PV da figura ao lado. Olha lá. Agora eu tenho o diagrama PV. Agora é aquele diagrama conhecido. Só que temos que tomar cuidado também com as unidades. Aqui está em ATM e aqui está em litros. Vamos lá, ó. A evolução é AB, depois BC. E ele deu uma dica para a gente aqui, olha, de uma linha pontilhada, que representa uma isoterma. Continuando aqui, vamos às perguntas. Olha, qual é a temperatura do gás no estado A? Qual é o trabalho realizado pelo gás na expansão de A para B? E qual é a temperatura do estado C desse gás aí? Nos foi dado o R, 0,082 atm litro por mol Kelvin, ou 8,3 joules por mol Kelvin. Então vamos lá. Resolver para vocês aqui agora escrevendo, tá? Vamos primeiro resolver o item A. No ponto A, nós podemos usar Clapeyron. Clapeyron, olha lá, eu tenho a pressão, tenho o volume, né, tenho o número de mols, ele diz que é 1 mol de gás ideal, eu tenho R, então eu posso calcular a temperatura. Vou jogar aqui tudo na expressão, olha lá, a nossa equação. Vou utilizar o valor da pressão em ATM, o valor do volume vou usar em litros, para poder usar o R em ATM litro por mol Kelvin. Se eu fizer essa conta, eu vou achar a temperatura em Q. Olha a unidade aqui, ó. Kelvin, tá vendo? Então eu vou substituir aqui os valores, vai dar aproximadamente 293 kelvins, e eu vou finalizar aqui, fechando o item A. Olha só, tranquilo, né? 24 dividido por 0,082, vai dar 292, alguma coisa, algarismos significativos, aproximadamente 293 kelvins. Vamos para o item B agora, com o trabalho realizado pelo gás na expansão AB. Olha que legal, é uma expansão isobárica, tá vendo? A pressão é mantida constante, então eu posso jogar o cálculo da área, olha lá o gráfico, eu vou rabiscar uma arinha achurada, e vou jogar aqui a expressão, olha, 3 vezes 10 a quinta, vezes 10 menos 8, vezes 10 a menos 3. Mas por que apareceu aí 10 a quinta e 10 a menos 3, se do gráfico os valores eram 3, 10 e 8? Porque aqui está em ATM, e a gente tem que lembrar que um ATM é 10 a 5 Pascal aproximadamente, e aqui está em litro, e 1 litro é aproximadamente 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Aproximadamente não, né? Exatamente. Então, aparece para a gente na expressão esse fator 10 a quinta, e aparece na expressão esse valor 10 a menos 3. Jogando aqui, fazendo as contas, olha, eu vou achar para você 6 vezes 10 a 2 joules, popularmente conhecido como 600 joules, tá? Fechei o item B, relembrando aí, olha, o trabalho pode ser calculado pela área, podia ser calculado também pela expressão P ΔV, tá? Direto, porque é uma expansão isobárica, mas eu fiz pela área para mostrar a você ali no gráfico, já que é um diagrama PV, que nós podemos usar a área. Letra C, tranquilão, né? A curva é uma isoterma ali que conecta o ponto A ao ponto C, logo eles têm a mesma temperatura, TC, igual a TA, que é aproximadamente 293 Kelvin que eu achei no item A. Professor, se eu errar o item A, eu erro o item C? Certamente.
mas o professor vai levar em consideração, né, que você sabe o que é uma isoterma, você sabe que as temperaturas são iguais, então você na prática acerta o item C, mesmo se você tiver errado o item A, tendo escrito que aquilo ali é uma isoterma, portanto a temperatura de A é igual à temperatura de C. Então, legal, gente, vamos continuar aí dando sequência, tá, a mais um problema. Lembrando que para terminar e finalizar a questão, eu preciso passar esse retângulo aí no resultado. O gráfico mostra uma expansão adiabática de 1 mol de um gás ideal monoatômico entre as isotermas T2, 127 graus Celsius, e T1, 27 graus Celsius. Olha o gráfico lá, olha. Eu tenho duas isotermas representadas por linhas pontilhadas azul escuro e uma curva adiabática que liga o ponto A ao ponto B, tá, cruzando essas duas isotermas. O ponto A está em cima da isoterma superior, o ponto B em cima da isoterma inferior. Os valores são dados ali do lado. Para a constante universal dos gases perfeitos ou gases ideais, tá? Cada autor aí escolhe como vai falar. R usa o valor de 2 calorias por mol Kelvin. Veja que o valor é diferente daquele que a gente está habitualmente usando, porque as unidades são diferentes, tá? Aqui ele está usando caloria por mol Kelvin. Sabe-se ainda que o calor específico molar à pressão constante desse gás vale 5 calorias por mol Kelvin. Calor específico molar à pressão constante, CP. Tá? Determine o trabalho realizado pelo gás durante a expansão adiabática, o valor do expoente de Poisson e o valor do calor específico molar a volume constante do gás, o CV. CV. Cuidado, hein? Vamos lá. Letra A. Nós temos uma expansão adiabática. Olha, portanto, o calor é zero. Adiabático significa que não troca calor com o meio externo. Tá? Se eu pegar aqui, olha, a primeira lei da termodinâmica, tem que ter essa lei aí em mente, tá? Decorada, uma expressão simples que reflete apenas o conceito da conservação da energia. Então, não é difícil. Calor é igual ao trabalho, mais variação da energia interna. Quando eu zero o calor e passo a energia interna para o outro lado, eu tenho que o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Então, para eu achar o trabalho, eu vou usar o conceito aqui da variação da energia interna. Como eu estou trabalhando com gás ideal monoatômico, olha, eu posso usar a expressão 3 meios de nRT. Como eu estou fazendo ΔU, eu posso jogar direto ΔT. Eu agora posso usar essa expressão por quê? Porque eu tenho o número de mols, olha, ele falou que é 1 mol de gás, eu tenho o R, que foi dado aqui, então eu vou achar o que eu quero aqui, que é o ΔU, porque eu já tenho o ΔT. Vamos substituir os valores lá e vamos ver o que vai dar. 3 meios de 1 vezes 2 vezes 27 menos 127. Veja bem, galera, olha só. Por que eu não joguei o valor em Kelvin? Porque a variação Tc é igual à variação em Kelvin. Lembra que eu falei isso? A gente sempre vai usar aqui os valores em Kelvin. Mas quando eu trabalhar com uma variação, eu posso fazer a variação em Celsius, porque o grau Celsius tem o mesmo tamanho lá da variação Kelvin. Então eu não preciso converter para depois subtrair, porque a variação vai dar a mesma. Então, fazendo essa continha aí, olha, eu vou achar menos 300 calorias, olha a unidade, aqui é caloria por mol Kelvin, aqui é mol, vai cortar o mol, tá? Aqui é Kelvin, porque a variação é a mesma, vai cortar e vai sobrar caloria. Valor negativo porque aqui o ΔT, olha, é negativo. Então eu tenho um valor negativo em calorias. Quando eu jogar na expressão da primeira lei, menos com menos vai dar mais. Então, para fechar, só falta marcar o resultado dessa maneira. 300 calorias para o trabalho.
O valor do expoente de Poisson. Bom, o expoente gama, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer o item C para depois fazer o item B. Como eu sei muito bem a teoria, eu já sei quanto vale o gama para o gás ideal monatômico, mas eu não vou revelar agora. Eu sei que vocês já sabem também. Eu vou primeiro calcular o item C e depois usar a expressão para calcular o gama. Bom, a relação de Myers, ela nos dá o quê? R igual a CP menos CV. R igual a CP menos CV. Então, 2 é igual a 5. Olha, ele me deu aqui o CP. Lembra que eu falei do CP? Menos o CV. Então, CV é igual a 3 calorias por mol Kelvin. Tranquilão, né? Fechou aqui, olha, o CV. Agora eu vou voltar lá para o item B. Por quê? O que é o gama? O que é o expoente de Poisson? É CP sobre CV. Então, se eu tenho o CP, que eu tirei do enunciado, 5, e eu tenho o CV, que eu calculei agora, eu posso calcular o gama como 5/3 ou 1,7. Lembrando que isso é uma quantidade adimensional, que ele tem a mesma unidade de cima e embaixo, vai cortar. E eu já sabia que CP sobre CV para um gás ideal monatômico era 5/3. Mas eu fiz questão de calcular aqui para vocês, na relação de Myers, e depois jogar no item B e calcular o gama, o expoente de Poisson. Beleza, pessoal? Mais um exercício que a gente matou. Olha aí, agora é uma expansão adiabática. As expansões adiabáticas são muito comuns de aparecer nos concursos, tá, nas provas. Então é uma coisa que a gente tem que estudar aí e ter no sangue também. Lembrando que são muitas equações da termodinâmica, eu sei disso, e para você se apropriar delas, aprendê-las plenamente, é necessário fazer os exercícios. É necessário que você faça esses exercícios em casa, que você olhe, compare a sua solução com a solução que eu estou colocando aqui. Se você encontrar um outro jeito de fazer, um outro modo de fazer, poste aí na nossa equipe do Teams. A gente quer aí que você compartilhe com seus colegas outras formas de fazer. Isso aí vai gerar um brinde para você aí no final do nosso trimestre, prometo. Mais um exercíciozinho agora para você, um exercício do IME. Olha só. Eu gosto desses exercícios aqui porque eles associam conceitos que nós estudamos nos anos anteriores, no caso, nosso primeiro ano do ensino médio, e os conceitos que a gente está aprendendo aqui agora. Lembrando que a física é uma coisa só, ela é uma coisa única, e você vai poder usar todos os conceitos que você aprendeu ao longo da vida para resolver os problemas que você se deparar com eles no futuro. Um problema do IME, geralmente é um problema muito legal, um problema que envolve vários conceitos e várias partes da matéria. Vamos ver esse aqui. Um projétil de liga de chumbo de 10 gramas é disparado de uma arma com velocidade de 600 metros por segundo. Olha lá. É uma questão bem contextualizada, bem no nosso tema aí do cotidiano, tá? No mundo de hoje aí, nesse mundo globalizado, nesse país que nós estamos vivendo aí, uma questão bem contextualizada aí, com um projétil sendo disparado a 600 metros por segundo. Ele atinge um bloco de aço rígido, deformando-se. Considere-se que após o impacto, nenhum calor é transferido do projétil para o bloco. Essa informação é importante. Calcule a temperatura do projétil depois do impacto. Aí o IME te dá uma série de dados que você não sabe se vai usar todos, mas geralmente você os utiliza. Temperatura inicial do projétil, 27 graus Celsius, que é geralmente a temperatura ambiente, que é considerada nos problemas. A temperatura de fusão da liga de chumbo, olha lá, 323 graus Celsius, uma informação que vai ser importante. O calor de fusão dessa liga, que é 20.000 joules por quilograma, e o calor específico da liga no estado sólido, 120 joules por quilograma grau Celsius. Ele também nos deu o calor específico da liga no estado líquido, 124 joules por quilograma grau Celsius. O que nós estamos supondo aqui que vai acontecer? Que esse projétil vai se chocar e ele vai mudar de estado de agregação. Ele vai deixar de ser sólido e vai passar a ser líquido, porque ele está nos dando essas informações. Ele está nos dando a temperatura de fusão, ele está nos dando o calor de fusão, ele está nos dando calor específico no estado líquido. Então,
nós supomos que vai acontecer mudança de estado. Tá? Tem que tomar cuidado e observar os dados do problema para a gente sentir o que vai acontecer. Vamos lá, olha, como a bala parou, toda sua energia cinética se transforma em calor. Toda a sua energia cinética se transformará em calor, porque ele parou. Lembrando que esse calor não vai ser transferido para o bloco, tá? Ele vai ficar no projétil, então ele vai ser usado lá para aumentar a temperatura ou fundir essa liga de chumbo. Vamos calcular essa energia cinética, mv² sobre 2, 10 vezes 10 a menos 3, porque está em grama, tem que passar para quilograma, 600 ao quadrado, que é a velocidade, sobre 2. Eu descobri que a energia cinética, a energia que eu tenho disponível, é de 1800 joules. Tá? 1800 joules. Vamos fazer um teste para a gente ver o que aconteceria com essa liga se eu transformasse toda essa energia aí em calor para aumentar a temperatura desse projétil. Se a gente chegar à conclusão que essa energia não é suficiente para atingir essa temperatura, significa que esse projétil não vai mudar de estado. Se a temperatura dele não ultrapassar 327 graus Celsius, significa que ele ainda não chegou na temperatura de fusão. Então eu vou fazer um teste se essa energia é suficiente para aumentar a temperatura dele e ultrapassar aquele valor ali. Tá? Esse teste aqui é só para eu saber uma coisa que eu já tenho mais ou menos uma noção. Tá? Porque diante dos dados que ele nos deu, eu imagino que esse projétil vai mudar de estado. Mas para ter certeza e não ficar perdendo tempo, eu vou fazer esse teste aqui. Ó, vou jogar 1800 no lugar do calor, 10 vezes 10 a menos 3, porque está em grama, tem que passar para quilograma. 120, que é o calor específico no estado sólido, já está nas unidades corretas, olha. E o ΔT que eu vou achar em graus Celsius. Resolvendo essa conta, eu encontro que o meu ΔT é de 1500 graus Celsius, o que significa que eu vou ter que somar 27 e vai passar muito de 327. O que significa isso? Ele tem calor aqui de sobra para atingir a temperatura de fusão dessa liga. E eu suponho até que ele tenha energia de sobra para fazer a fusão dessa liga de chumbo para uma quantidade tão pequenininha de massa. Então eu posso seguir o problema aqui, sabendo que ele ultrapassou essa temperatura. Então o aquecimento se deu em etapas, tá? Eu vou fazer essas etapas para vocês aqui aos poucos. A primeira etapa é o aquecimento desse projeto de 27 até a temperatura de fusão. Eu vou chamar isso aqui de calor 1, mc ΔT, que macete, substituindo os valores lá, olha, a variação de temperatura será final menos inicial. Posso deixar tudo em graus Celsius, porque a unidade aqui é graus Celsius, vai cortar. 120 eu vou deixar, que já está em joule por quilograma graus Celsius. E a massa tem que tomar esse cuidado, não posso deixar em gramas. A massa tem que estar em quilogramas. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar 360 joules. Olha só, eu tenho 1800 disponível. Vou usar 360 para aumentar a temperatura até a temperatura de fusão. Vamos para a segunda etapa, que seria o quê? A transformação, a fusão, a transformação do projétil no seu estado sólido para o estado líquido. O que eu teria que ter de energia, quanto eu teria que ter de energia para transformar toda essa massa de sólida para líquida? Bom, vou substituir aqui a massa, substituir o calor de fusão e descobri que eu precisaria de 200 joules para fundir todo esse material. Então note que eu já gastei 560 joules para aumentar a temperatura e fundir toda essa massa. E eu ainda tenho energia sobrando, que significa que eu vou pegar essa massa agora em estado líquido e vou aumentar a sua temperatura. E aí vai aparecer o que ele está pedindo. Veja lá, eu fiz aqui o cálculo do nosso saldo. Eu tenho disponível 1240 joules, tá? Já que eu tirei daquilo que eu tinha de energia cinética a quantidade necessária para aumentar a temperatura do estado sólido.
a quantidade de energia necessária para fundir todo o material, e eu tenho de saldo 1240 joules. Eu vou usar essa energia para aumentar a temperatura no estado líquido. Então eu vou usar aqui macete de novo, só que dessa vez eu vou usar a quantidade de calor que eu tenho disponível, 1240, vou usar a massa em quilogramas, 10 vezes 10 a menos 3. Veja que eu podia ter botado 10 a menos 2 já em tudo, mas eu estou deixando para vocês verem que isso é uma conversão de massa, eu não posso usar em gramas. Dessa vez eu vou usar o calor específico do estado líquido, porque agora esse projétil já se transformou todo em líquido. E o meu ΔT, olha aí, é onde vai aparecer a temperatura final. A temperatura inicial agora é 327, por quê? Porque esse projétil já aumentou a temperatura e ele já fundiu. E ao fundir, a sua temperatura permanece constante. A partir do momento que toda essa massa se transformou em líquido, aí a temperatura vai aumentar. Então essa temperatura final vai aparecer aqui no ΔT, olha, com a temperatura inicial de 327 graus Celsius. Vamos fazer essa conta para você e encontrar a temperatura final de 1327 graus Celsius. Olha só, gente, eu tinha energia para aumentar a temperatura, no meu teste aqui, bem acima de 327, mas essa energia não é resultado, essa temperatura aqui não é resultado, perdão. Essa temperatura não é resultado. Por quê? Porque no processo eu vou usar parte da energia que eu tinha disponível para fundir o material. Então, se ele não tivesse fundido, a temperatura seria 1527, que é o ΔT mais 27. Mas como há um processo de fusão no meio, parte dessa energia vai ser usada para fundir, o que não consegue uma variação total de temperatura como eu tinha aqui. Eu tenho aqui apenas 1300 graus Celsius de variação em relação ao estado inicial, porque agora eu tenho que somar o que eu tinha antes, eu tenho 1327 graus Celsius. Veja, gente, que é um problema relativamente complexo, que envolve várias etapas, vários conhecimentos que nós adquirimos lá no ano passado, essa primeira parte aqui da energia cinética, mas, no geral, não é um problema tão difícil, não é um problema que envolve cálculos de integral, não é um problema que envolve exponenciais, não é um problema que envolve logaritmos, não é um problema que envolve cálculos de área que envolvam aí integrais ou matemática que nós não temos. É um problema totalmente possível de ser feito pela gente aqui no ensino médio. Bom, pessoal, para finalizar a aula de hoje, vamos fazer aqui um probleminha do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, localizado em São José dos Campos, é uma referência aí no ensino tecnológico no país e no mundo. Instituto lá com cursos extremamente qualificados na área de engenharia aeroespacial. Um corpo indeformável em repouso é atingido por um projétil metálico com velocidade de 300 metros por segundo e a temperatura de 0 graus Celsius. Sabe-se que, devido ao impacto, 1/3 da energia cinética é absorvida pelo corpo e o restante transforma-se em calor. Veja que no problema anterior, o nosso bloco de impacto não absorvia energia. Agora, 1/3 dessa energia vai ser absorvida pelo corpo. Tá? Só o restante é que vai se transformar em calor. Continuando, fundindo parcialmente o projétil. O metal tem ponto de fusão de 300 graus Celsius e calor específico de 0,02 caloria por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão, 6 calorias por grama. Considerando uma caloria igual a 4 joules, aproximadamente, a fração X da massa total do projétil metálico que se funde é tal que... Aí ele nos dá as alternativas aí. O que nós temos que tomar cuidado nesse problema? Primeiro, é uma fração da energia que eu tinha no início que vai ser transformada em calor. Segundo, as unidades do problema. Veja que nós vamos ter que trabalhar com joules quando eu falo de energia cinética, e as unidades do calor específico e do calor latente são dados em caloria por grama. Temos que tomar muito cuidado com isso. Não vou nem ler as alternativas. Vou fazer o problema, desconsiderando as alternativas. No final eu vejo o que está certo aí ou não. Primeiramente, vou chamar de massa Mzinho a massa que se funde.
e mzão a massa total do projétil. Dessa forma, a fração x que ele está querendo é mzinho sobre mzão. Então eu já sei o que eu tenho que achar no meio desse problema. É a massa que funde sobre a massa total do projétil. Vou fazer o cálculo da energia cinética total, que é mv² sobre 2, mzão, massa total do projétil. Lembrando que o calor, a energia que vai ser transformada em calor, é 2/3 disso aí. Então eu vou substituir nessa expressão, cortando 2, e descobrir que o calor obtido desse processo vai ser 1/3 do produto m por v². Não vou substituir valores aqui agora, porque eu não sei a massa do projétil, então eu vou manter assim o problema literal o máximo que eu puder. Eu sei que o calor é que macete mais que mole. Por que eu sei que eu tenho que mole na parada? Porque ele está me dizendo aqui que vai haver fusão. Olha, fundindo parcialmente. Então, fundindo parcialmente significa que vai chegar ao ponto de fusão, mas não vai fundir toda a massa. Isso está claro pela pergunta do problema, né? Ele está pedindo a fração que vai fundir e nenhum dos resultados está dando 1, significa que não vai fundir tudo. Então eu vou botar a quantidade de calor como sendo necessário para aumentar a temperatura de 0 até a temperatura de fusão e o calor latente de fusão, que mole, necessário para fundir parcialmente uma fração dessa massa, que é mzinho. Veja que o que macete tem que ser um aumento da temperatura da massa total e o que mole fundir apenas parte dessa massa. Vou substituir o que eu puder aqui nesse problema. Olha, o calor é 1/3 de mv², vou manter o lado direito da equação, vou agrupar os termos que têm a massa total, mzão, passando o mc∆t para o outro lado e mudando de sinal, e vou botar o mzão em evidência. Vou passar o mzão para um lado dividindo para eu ter a fração que eu quero, e o LF para o outro lado dividindo para eu ter tudo que tem massa de um lado e tudo que não tem do outro. Fiquei com m sobre mzão, que é justamente o x que eu quero. Do outro lado eu tenho 1 sobre LF, que é o calor de fusão. E entre parênteses eu tenho v² sobre 3 e c∆t subtraindo ali. Quando eu chego aqui eu já resolvi o problema. De forma literal, o problema já está resolvido. Se fosse uma questão discursiva do ITA, você já teria chegado ao resultado. Como eu tenho valores a substituir e tenho alternativas, né, para poder marcar uma delas, eu vou ter que tomar muito cuidado com as unidades. Tá? Ele me deu o calor latente, o calor específico desse projétil aí, do metal do projétil, 0,02 caloria por grama grau Celsius. E ele me deu o calor latente de fusão, 6 calorias por grama. Não posso usar essas unidades. Não posso usar. Por quê? As minhas unidades são quilograma para massa, joule para energia. Não posso usar do jeito que está aí. O que eu tenho que fazer? Uma conversão. Eu vou pegar uma caloria aqui em cima e vou converter para joule, multiplicando por 4. Foi a relação que ele me deu. E 1 grama aqui embaixo, vou ter que converter para quilograma, jogando 10 a menos 3. Fazendo essa continha, olha só, 10 a menos 3 vai subir, vai ficar 1000, vezes 0,02 vezes 4, eu vou achar 80 joules por quilograma grau Celsius. Agora eu estou com uma unidade legal para trabalhar aqui nesse problema. Vou fazer o mesmo raciocínio para o calor latente de fusão. Eu tenho que multiplicar em cima por 4 e dividir por 10 a menos 3, porque eu tenho grama embaixo. Eu preciso de quilograma. Aí eu vou ficar com 24 vezes 1000, porque vai subir ali o expoente, vai ficar positivo. Então eu vou ter 24.000 joules por quilograma. De posse dessas grandezas agora, com a unidade correta, eu vou substituir lá em cima na minha expressão grandona. Olha, mzinho sobre mzão vai ser 1 sobre 24.000 vezes 300 ao quadrado sobre 3 menos 80 vezes 300. Professor, de onde vem esse 300 aqui? Esse 300 é o ΔT. Eu tinha uma temperatura inicial de 0 e tenho uma temperatura final de 300. Meu ΔT será 300 menos 0,
que eu vou substituir aqui, ó. Fazendo essa continha para vocês, nós vamos achar 1/4, olha só que bacana. Também conhecido como 0,25. Achei aqui o meu valor de x. Vou olhar agora para as alternativas. Depois de todo esse trabalho, é que eu vou olhar para as alternativas. Aí eu vou ver lá, item A, B, C, D e E. Olha aqui, o item B. Achei a minha fração que ele estava pedindo. Então, pessoal, recapitulando aí, primeiramente eu chamei Mzinho a massa que fundiu, Mzão a massa total do projétil. Então eu descubro que o x que ele queria é Mzinho sobre Mzão. Faço o cálculo da energia cinética total, que é a massa total do corpo, velocidade ao quadrado sobre 2. A fração dessa energia que vai se converter em calor é 2/3. Então eu jogo aqui, corto o 2 e fico com essa expressão para o calor. Como o corpo funde parcialmente, eu tenho um aumento de temperatura na fase sólida e a conversão de parte dessa massa para o estado líquido. Essa parte é Mzinho. Substituindo aqui, eu coloco tudo que tem Mzão para um lado, tudo que tem Mzinho para o outro, aqui é um processo meramente matemático, e coloco o Mzão dividindo o Mzinho para achar o que ele estava pedindo. Tudo que não tem massa vai para o outro lado, o LF está multiplicando, passa para o lado de lá dividindo, e eu fico com essa expressão grandona aqui, que já seria a resposta do problema. Qual cuidado nós temos que tomar? Isso não é uma questão trivial, isso é uma questão do ITA. Só é aprovado para o ITA os alunos que tomam muito cuidado, que são muito atenciosos, que fazem muitos exercícios, que têm a teoria bem apropriada e a teoria bem consistente. E vocês são alunos assim, vocês têm total condição de passar no ITA. Olha só, é só pegar agora esses valores e substituir, tomando o cuidado de converter as unidades. Veja bem, ó, tem que converter as unidades. Se você não converter, provavelmente vai ter uma solução aqui numa das alternativas que contempla esse resultado. E aí você vai cair. Então você tem que tomar esse cuidado. Isso é uma casca de banana que tem no problema para a gente. 1 caloria são 4 joules, 1 grama são 10 a menos 3 quilogramas, então eu vou ter que multiplicar por esse fator aqui, 4 sobre 10 a menos 3. Isso vai me dar 80 para o calor específico e vai me dar 24.000 para o calor latente, com as suas respectivas unidades, claro. Substituindo aqui na expressão, tomando cuidado de substituir o ΔT pela variação de temperatura que é dada no enunciado, 300 menos 0. Olha, o projétil estava a 0 graus Celsius quando ele se chocou, quando ele viajava ainda. Substituindo 300 aqui, faz essa conta, pode confiar em mim, vai dar 1/4, também conhecido como 0,25. Dessa forma, galera, fechamos aí mais um problema, fechamos essa aula de resolução de problemas e agradeço a todos aí por terem chegado ao final da aula, terem chegado a esse ponto com a presença de vocês. Muito obrigado pela participação de todos, um forte abraço e nos vemos aí na próxima aula. Galera, tchau, tchau, forte abraço.